Bem-vindos ao nosso YouTube de hoje, o canal Falando Nisso. Falando nisso. Veja como o inconsciente se miscui no nosso discurso. Com a pergunta de Fábio Roberto sobre a essência humana, a natureza humana. Né? Freud teria dito que o homem é mau. É verdade ou não? De fato, a psicanálise ela nasce inspirada por pensadores pessimistas, né? Como Schopenhauer, como Nietzsche. Se a gente pensar o Nietzsche como alguém assim que é um realista crítico. E o Freud não nutria grandes esperanças pelas reformas educativas, pela possibilidade da cultura prover um ambiente de soluções realmente estável e que nos permitisse alcançar assim, um estado de felicidade. O entendimento de que isso então implica numa concepção assim de que o homem é um ser malvado, de fato não se ajusta muito bem à teoria freudiana. Sim, ele fala, junto com Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Ele diz que o homem está assim num impasse como os dois porcos espinhos. Se eles se afastam muito, eles morrem de frio. Se eles se aconchegam para se proteger do frio, eles se espinham e morrem espetados. Então, o que aparece disso não é um homem malvado, não é um ser humano malvado, mas é muito mais um ser trágico. Isso certamente está em Freud, isso está em Lacan, de que a dimensão do desejo, ela coloca o sujeito numa experiência humana que é trágica. É trágica a sua finitude, é trágica as suas imperfeições, é trágica a relação entre o seu corpo e o seu desejo, é trágico a forma como a gente lida com o nosso próprio destino. A maldade, ela presume o seguinte, que existe uma espécie de senso inato e essencial de prazer em exercer a crueldade sobre o outro. E aí a gente deve pontuar que, de fato, o Freud vai entender que todas as expressões patológicas estão em todas as pessoas. Então é preciso imaginar que a maldade que aparece, por exemplo, no sadismo, que é o exercício da crueldade sobre o outro, ou no masoquismo, que é o exercício da crueldade sobre si mesmo, essa possibilidade, esse modo de relação, ela não está confinado assim àqueles que seriam supra-humanos ou aqueles que estão fora da condição assim de normalidade. O sadismo e o masoquismo pertencem a todos nós. Então, em algum momento, se a gente procurar, se a gente der escuta e der voz, porque a gente tende a se relacionar com isso repressivamente, vamos encontrar, sim, em cada um de nós a nossa porção de maldade. Nesse sentido, então, o homem, o ser humano, é mau. Sim, porque Freud não concordaria com a ideia de que, olhando para o fundo de nós mesmos, encontraríamos um ser como o bom selvagem, que estaria assim repleto de bons ideais, de aspirações de comunidade e de comunhão. Essa ideia de produzir uma essência da essência, que seria imune à maldade, no fundo é a produção de algo assim extra-humano, inumano, para além do humano, e que serve apenas para que a gente se martirize, a gente se diminua, e aí sim nos tornemos mais malvados conosco mesmo e com o nosso semelhante.